Já reparou que a gente está esquecendo onde deixou as chaves, o nome das pessoas, ou até mesmo o que foi fazer na cozinha? Se sim, fica tranquilo, você não está sozinho. A sensação de que a nossa memória está piorando tem se tornado cada vez mais comum. E isso não é só uma impressão. A ciência, recentemente, vem mostrando que diversos fatores do nosso estilo de vida vêm prejudicando a forma como a gente armazena e como a gente recupera as informações. Mas por que isso está acontecendo? Será que é culpa do excesso de telas, da falta de sono, do bombardeio constante de informações? Meu nome é Bruno Ribeiro, se você ainda não me conhece, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a desenvolver a autodisciplina, o foco, bons hábitos, para construir aí um dia a dia que seja mais produtivo, mais eficiente, transformando a vida com mais tranquilidade, né, com mais perenidade. Se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo que vai te ajudar a sair dessa zona de conforto que a gente vive, né, e trazer aquela energia que eventualmente é o que você está precisando para parar de procrastinar e agir de verdade. Se você preferir, também pode seguir a gente e acompanhar pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E pensa na sua memória como se ela fosse um músculo. Imagina se você não exercita ela, ela vai atrofiar. Mas diferente dos músculos, que acabam enfraquecendo pela falta de uso, o problema da memória, principalmente nos dias atuais, é que o excesso de estímulos acaba prejudicando muito. A gente está soterrado por informações que o nosso cérebro não consegue processar da melhor maneira, né, de forma eficiente. Imagina um armário cheio de roupas. Isso aí é muito comum, principalmente armário de criança, né? Se você jogar mais peças ali dentro, sem organização nenhuma, vai ser difícil você encontrar aquela camiseta favorita que você está buscando, né? Vira ali um caos, né? O mesmo acontece com a nossa memória, com a nossa mente. Muita informação e pouco método para armazenar acaba prejudicando. A primeira pergunta que a gente tem que responder, então, é: quais são os fatores principais culpados por essa bagunça mental que atrapalha a sua memória? E o primeiro deles é o nosso estilo de vida digital, onde a gente tem 3 fatores importantes. O efeito Google, que antigamente, quando a gente queria buscar alguma coisa, a gente precisava decorar, a gente precisava anotar, a gente precisava voltar para memorizar. Hoje, qualquer dúvida é resolvida com uma pesquisa rápida ali no Google e agora com o ChatGPT, mais rápido ainda, né? Isso faz com que o nosso cérebro entenda que não precisa armazenar a informação, porque ela vai estar sempre acessível. Pensa no número de celular que hoje em dia você não precisa mais guardar, né? As redes sociais e a fragmentação da atenção também é um problema. A gente rola o feed o dia inteiro, consumindo ali conteúdos curtos, sem profundidade. Isso impede que a gente consolide memórias duradouras. E o terceiro ponto é o excesso de notificações. A gente está sempre pulando de uma tarefa para outra. O cérebro ele não tem tempo para codificar essas informações. Elas simplesmente estão ali, entram e daqui a pouco se evaporam, né? O segundo fator é a privação do sono, ou ter um sono de má qualidade. Se você já passou uma noite em claro ou uma noite mal dormida, sabe que no dia seguinte a memória fica péssima, né? E o sono ele não serve só para a gente descansar o corpo. Ele é essencial para a gente consolidar o nosso aprendizado daquele dia, né? Durante o sono REM, que é aquela fase do sono mais profunda, né, onde os olhos ficam se mexendo rapidamente, o cérebro ele revisa e organiza essas informações, transformando aquela memória, que é uma memória de curto prazo, numa memória de longo prazo. Mas o que acontece quando a gente dorme mal? É como se a gente tentasse salvar um arquivo ali no computador sem clicar no botão salvar, né? Aquela informação simplesmente depois de um tempo vai sumir, né? E o último fator é o estresse. O estresse ele acaba liberando ali cortisol, como a gente falou, é um neurohormônio que ele afeta diretamente a memória. Se você ficou nervoso antes de uma prova e aí deu aquele branco, você sabe exatamente como isso funciona. Se você pensar em um nível crônico, o estresse ele atrofia o hipocampo, que é a região do nosso cérebro que é responsável principalmente pela memória. Ou seja, viver um dia a dia sob pressão constante, literalmente vai prejudicar, vai encolher a sua capacidade de se lembrar. Mas você sabia que é possível treinar o seu cérebro para funcionar de uma maneira melhor e reduzir o estresse e até melhorar a sua memória? Técnicas como hoje em dia tem o neurofeedback e o ASMR estão ganhando cada vez mais atenção, principalmente na ciência, na neurociência, justamente pelo fato que
elas acessam ali estados cerebrais ideais para o nosso foco, para o relaxamento e, consequentemente, né, para a consolidação das memórias. O neurofeedback, para quem nunca ouviu falar, é uma técnica terapêutica que permite ao cérebro se autorregular, né? Ele vai se equalizando. A gente coloca alguns sensores no couro cabeludo e o sistema vai medindo ali em tempo real as suas ondas cerebrais. E ele vai fornecendo também em tempo real um feedback visual ou sonoro quando você percebe ali padrões que são desejados e esses padrões são atingidos, né? E durante esse processo, os sensores eles vão registrar algumas oscilações específicas no cérebro, como por exemplo o SMR ali numa frequência entre 12 e 15 Hz, que está associado à vigilância, à calma, ao foco, e o θ, que está entre 4 e 7 Hz, que é relacionado à criatividade, à consolidação da memória. Quando o cérebro entra nesses estados, o sistema recompensa com um reforço positivo, seja um som agradável, uma imagem animada, alguma coisa que te faça se sentir bem. Esse reforço, ele estimula o cérebro a repetir aquele padrão, criando ali uma conectividade sináptica mais eficiente nas áreas que estão ligadas à memória e à atenção, como por exemplo o hipocampo e o córtex pré-frontal. E alguns estudos eles demonstram que o neurofeedback, especialmente com os protocolos SMR e θ que eu falei agora há pouco, eles podem melhorar significativamente a memória em diferentes públicos, né? Por exemplo, em adultos que sejam adultos saudáveis, mostra que eles podem ter ganhos de memória de trabalho. Em idosos, melhora, por exemplo, a compreensão da fala, a compreensão verbal. Em contextos, por exemplo, de reabilitação cognitiva, como pacientes que tiveram aí um AVC, e isso apresenta um avanço na memória declarativa, e ele traz resultados aí que, em alguns casos, são superiores aos resultados obtidos com terapias que são tradicionais, né? O neurofeedback, ele acaba funcionando porque ele promove a redução do ruído cortical, né? O que melhora a clareza dos sinais neurais, facilita a codificação das informações pelo seu cérebro. Mas o que é esse tal de ASMR, né? E como ele pode melhorar a sua memória? O ASMR, ou Resposta Sensorial Meridiana Automática, nome complicado, né? É aquele formigamento prazeroso que algumas pessoas sentem quando elas estão ouvindo ali sons mais suaves, como sussurros, aquela barulho de unha ou batidas leves, mas ele não é só uma sensação, né? Ele também tem uma razão, ele ativa as áreas do cérebro ligadas ao relaxamento e à autorregulação. E ele funciona porque ele estimula a produção de ondas cerebrais alfa e teta, que estão associadas, como eu falei, ao estado de calma profunda, de foco interno e permitindo ali uma maior receptividade ao aprendizado. E além disso, obviamente, reduz a frequência cardíaca e ao invés de trazer ali um estresse, cria um ambiente fisiológico que é mais tranquilo e ideal para a consolidação da nossa memória e é livre daquela sobrecarga mental, né, causada pelo excesso de estímulos diários que a gente tem. E você pode praticar isso de forma bem tranquila e a partir de hoje mesmo, assistindo alguns vídeos lá no YouTube ou até no Spotify, enfim, todos os streamings acabam tendo um pouquinho desse conteúdo. E tem milhares de opções, chuva suave, sussurros, toques, barulho de unha, movimentos visuais, tudo isso vai te ajudar a relaxar. Tenta separar ali um momento de silêncio, bota um fone de ouvido, uma luz baixa, especialmente antes de dormir ou depois de um dia que seja um dia mais intenso, e isso vai te ajudar não só a relaxar, mas também a melhorar a qualidade do seu sono e a própria clareza mental, né? Ajudando a sua memória também. Então agora que você já entendeu os principais vilões da sua memória e um pouco sobre o neurofeedback, vamos entrar aqui nas soluções do dia a dia para você. E para isso eu vou falar como melhorar sua memória na prática com 3 técnicas simples cientificamente comprovadas. E a primeira delas é a técnica da associação. Pensa o seguinte, o nosso cérebro ele adora histórias. Se você tentar lembrar de uma sequência aleatória de palavras, você vai ter dificuldade. Provavelmente você vai lembrar de algumas, mas não vai acabar lembrando de todas. Mas se você criar uma história engraçada ou absurda dentro desse contexto, conectando essas palavras, elas com certeza vão ficar na sua memória. E isso se explica cientificamente, porque o nosso cérebro ele armazena melhor informações que fazem sentido ou que têm alguma conexão emocional. Quando você associa uma nova imagem, alguma coisa vívida, engraçada, familiar, ou que ativa múltiplas regiões do cérebro, ele passa a registrar aquilo ali e tentar processar, como por exemplo na parte do hipocampo, que é a parte da memória, ou no sistema límbico, que é a parte emocional, né? E essa codificação, que é rica em estímulos, ela facilita
no momento seguinte, você resgatar aquelas informações. É por isso que a gente tem tanta facilidade quando a gente tem uma metáfora, uma analogia, uma narrativa para explicar alguma coisa e aquilo acaba sendo memorizado com mais facilidade. Alguns exemplos que você pode ver de como aplicar isso são, por exemplo, para você lembrar do nome de uma pessoa chamada Clara, você imagina então que está entrando numa sala iluminada com uma luz extremamente clara. Então isso vai criar uma associação. Para decorar uma lista de compras, onde você vai ter banana, sabão e vela, cria uma cena absurda com um macaco escorregando no sabão enquanto segura uma vela, por exemplo. Tá? E para estudar conceitos mais difíceis, né, transformando eles em uma linguagem mais clara, mais lúdica, cria personagens e histórias que podem interagir, como tem, por exemplo, no desenho A Casa do Saber. Não sei se você conhece esse desenho, mas ele ensina biologia e o funcionamento do corpo humano de uma forma bem lúdica, com personagens que são, por exemplo, o glóbulo branco, né? Nossa, quase um trava-língua. E quanto mais criativa for essa associação, maior vai ser a chance de que você fixe ela na sua memória de longo prazo. A segunda técnica é o método da repetição espaçada. Ela se baseia em você sempre revisitar as informações em intervalos crescentes de tempo. Isso ajuda o nosso cérebro a entender que aquele conteúdo é um conteúdo importante e que ele precisa sim ser mantido na memória de longo prazo. E esse método, ele não é um método recente, ele foi descoberto pelo psicólogo Hermann Ebbinghaus, que criou a famosa curva do esquecimento, né? Um gráfico que mostra como a gente esquece rapidamente o que a gente não aprende, né? O que a gente não utiliza, se a gente não revisitar essa informação. Até por isso que é bom você ensinar as outras pessoas, porque você está sempre revisitando, né? E alguns estudos eles explicam que toda vez que você revisita uma informação antes de esquecer ela de forma completa, você fortalece as conexões neurais responsáveis por armazenar aquela informação. E com o tempo, esse reforço constante, né, essa consistência, torna aquele conteúdo mais acessível, como se você estivesse criando, vamos chamar assim, um atalho no seu cérebro para aquela informação. O resultado é que você acaba aprendendo com menos esforço e lembra por muito mais tempo, né? Você pode aplicar essa técnica revisando um conteúdo aprendido no dia, aí depois 3 dias depois você revisita, 7 dias depois você revisita, 15 dias, 30 dias e vai aumentando o intervalo progressivamente. Isso é muito útil para quem tem filho aí, né, para ajudar no aprendizado de verdade, né, porque às vezes eles só estudam na véspera da prova e logo depois da prova já esquecem tudo que tinham estudado, né? Existem também alguns aplicativos gratuitos como Anki, Quizlet, que usam um algoritmo inteligente para lembrar você para revisitar no momento ideal, né? Mas se você preferir, você também pode fazer isso de forma simples ali no papel, anota no seu caderno, ou se você tiver um calendário, anota no calendário quando vão ser as suas futuras revisões. O importante é fazer de um jeito que funcione para você, tá? E com essa consistência, né, essa prática ela vai transformando esse ato de aprender em algo mais duradouro e automático. E para finalizar, a terceira técnica é o poder da escrita manual, né? Hoje em dia é até mais difícil. Em um mundo que a gente está cada vez mais digital, muitas pessoas acabam subestimando e desistindo de escrever à mão, né? Mas a ciência ela tem mostrado continuamente, né, que o simples hábito de você escrever ativa áreas do cérebro que estão relacionadas à sua memória e que a gente não consegue através da digitação no teclado, né? Quando a gente escreve com papel e caneta ali, a gente está envolvendo o cérebro de múltiplos níveis, na parte de coordenação motora, na parte de atenção visual, no planejamento e, obviamente, na memória de trabalho, né? Tudo isso junto acaba fortalecendo o processo de codificação dessas informações no seu cérebro, ou seja, aumenta as chances de que aquilo seja armazenado de uma forma mais sólida, duradoura na sua memória de longo prazo, né? E alguns estudos revelam que as pessoas que fazem notas à mão, né, eu sou uma dessas pessoas, uso muito caderno, acabam retendo muito mais conteúdo do que aquelas que simplesmente digitam. E isso acontece porque escrever exige que você elabore mentalmente o que você está aprendendo, ao invés de simplesmente fazer uma transcrição ali. O cérebro ele precisa organizar, ele precisa resumir, e ele precisa traduzir o que ele ouviu em algo que seja visualmente inteligível, né? E é exatamente essa elaboração que reforça o aprendizado. E para aplicar essa técnica, comece usando ali um caderno de anotações para registrar suas ideias. Eu gosto muito de fazer desenho, né? Enquanto eu estou numa reunião, em algum tema específico, eu faço desenho, anoto insights, pego insights de livro ou de aula. Quando eu estou estudando, eu faço ali mapa mental ou esquemas visuais, ou listas, né? Eu gosto de checklist também.
Faça o que faz mais sentido para você. Se você estiver aprendendo um novo idioma, por exemplo, você pode escrever as palavras que você tem dificuldade, ao invés de digitar, para que você associe ali o som da palavra com a escrita à mão, né? Isso vai fazer com que facilite a sua memorização. Além disso, essa escrita manual ela também pode ser uma excelente forma de organizar os seus pensamentos e apoiar na redução do estresse e na melhora do foco. Por quê? Pequenas mudanças como trocar o bloco de notas digital por um caderno físico já vão fazer uma grande diferença no seu desempenho cognitivo e na retenção da memória. Então, de forma resumida, para concluir, se a sua memória anda falhando, não se culpe, não culpe a sua idade ou o acaso. O estilo de vida moderno, ele vem roubando sim a nossa capacidade de lembrar. Mas você pode sim reverter isso com esses processos que eu falei, com algumas mudanças simples no seu dia a dia, reduzindo as distrações digitais, melhorando a sua qualidade e o tempo de sono, controlando o seu estresse e aplicando técnicas que vão facilitar, que vão apoiar a sua memorização. A sua mente ela pode sim ficar mais afiada do que hoje em dia está. Então, que tal você começar agora, experimentando pelo menos uma dessas técnicas que eu te expliquei e percebendo a diferença? Aproveita e deixa aqui um comentário de qual técnica você vai aplicar, ou se você já estiver aplicando, qual que vem funcionando para você, né? Afinal, sua memória pode ser o seu maior aliado ou o seu pior inimigo, né? A escolha é sua. E se você quer continuar essa jornada de aprendizado que eu trago aqui, se inscreve no programa Fora de Série. Esse é um treinamento que eu venho criando voltado ali para 3 pilares principais, né? O primeiro pilar, que é o pilar do autoconhecimento, que vai te ajudar a entender o seu momento atual, como é que você pensa, quais são suas crenças, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, por que determinados comportamentos acontecem no seu dia a dia e por que eles precisam ser ajustados. O segundo pilar é o pilar da autorregulação e automotivação, que vai te ajudar a entender os alicerces principais de um modelo mental de crescimento e como é que você constrói esse modelo mental, criando ali bons hábitos, mantendo esses bons hábitos e se livrando de uma vez por todas das armadilhas que surgem no seu dia a dia, como, por exemplo, procrastinação, ansiedade, preguiça, síndrome do impostor e muitos outros, né? E por fim a gente entra no pilar de autogestão, porque não adianta você saber fazer tudo isso, mas não conseguir se planejar, executar e até monitorar as suas ações. E aí eu trago para você técnicas e ferramentas que vão te dar não só essa clareza, mas vão servir também como uma bússola durante todo esse percurso que você vai fazer do treinamento, né? E durante esse treinamento eu vou estar ali com um papel de guia, quase que um mentor, um coach, te ajudando sempre que for necessário e no dia a dia, né? Se você gostou e quer continuar essa transformação, o link para o treinamento vai estar aqui na descrição desse episódio. E caso no momento que você esteja ouvindo as turmas não estejam abertas, você vai encontrar um link para entrar na lista de espera. E aí você vai ser avisado assim que uma nova turma abrir. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixe seu review, deixe o seu curtir, compartilhe esse podcast com pelo menos uma pessoa e eu te vejo semana que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.